E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que a gente tem na nossa aula de matemática hoje. O objetivo dessa aula é o quê? Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica e resolver situações problema envolvendo expressões algébricas. Você está preparado? Está com tudo em ordem, com o materialzinho? Vamos começar então. Estudante, pense um pouquinho. Você sabia que uma expressão algébrica pode possuir um valor numérico? O que a expressão valor numérico significa? Qual é a sua utilidade? Para que serve o valor numérico de uma expressão algébrica? Vamos descobrir. Primeiro a gente precisa saber o que é valor numérico. Bom, o valor numérico é o valor que a expressão algébrica possui ou assume, né? Quando substituímos as variáveis por números específicos. Então, de acordo com o número que eu escolher para a variável, a minha expressão algébrica vai ter um valor numérico específico. Quando efetuamos a substituição, os cálculos devem ser resolvidos seguindo a ordem operatória das expressões numéricas. E você se lembra qual é a ordem operatória das expressões numéricas? Bora lembrar então. Olha só. Primeiro passo, nós vamos resolver todas as potências e raízes. Segundo passo, resolver as multiplicações e divisões na ordem que aparecem. E terceiro passo, resolver as adições e as subtrações na ordem em que aparecem. Então a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Interessante é o seguinte, quando aparece parênteses, colchetes, chaves, as potências e as raízes, elas furam a fila. Porque você pode resolver todas as potências e todas as raízes de uma vez, independente do parênteses, independente do colchetes, independente da chave. As outras operações não. Aí você tem que seguir a ordem, resolver primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes e por último o que está em chaves. Só pode furar fila se for potência e raiz. Tá bom? Então tá aí as ordens da expressão numérica para você lembrar. E agora a gente vai aplicar o que nós discutimos até o momento num exercício. Mas antes, dá uma olhada. Em cada etapa resolvemos as operações na ordem que aparecem, isso eu já disse para você. Ao substituir as variáveis por números negativos, devemos usar parênteses para efetuar a regra de sinais corretamente. Então, caiu o número negativo, bota ele entre parênteses. Sempre. Tá bom? Então vamos lá, o primeiro exercício. Eu tenho uma expressão numérica, uma expressão algébrica, perdão, em que x ao quadrado menos 3y. Quero saber o valor numérico. Na letra A, se o x é igual a menos 2 e o y é igual a menos 3. Letra B, se o x é igual a menos 5 e o y é igual a 1. Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Então, pessoal, nós vamos resolver esse exercício no quadro para você ver bem direitinho a ordem dos cálculos, tá bom? Então, confere comigo. Eu coloquei a expressão algébrica aqui e eu vou fazer a substituição. Então, na primeira linha, o que vai acontecer? Eu vou escrever a expressão algébrica substituindo os valores no lugar das letras. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3. Agora, eu vou resolver a potência. Então, olha só. Menos 2 ao quadrado é quanto? É mais 4. Menos com menos é mais. E 3 vezes 3 é 9. Ah, professor, eu fiz na próxima linha. Tudo bem, mas se você fizer na próxima linha, você vai chegar exatamente nesse cálculo. Então, como essa multiplicação está separada dessa potência, eu posso calcular todo mundo junto. Beleza? Mais 4 mais 9 igual a mais 13. Então, tá aqui. O valor numérico dessa expressão algébrica, quando o x vale menos 2 e o y vale menos 3, é igual a mais 13. Beleza? Agora, dá uma olhadinha lá, na mesma expressão algébrica, quando o x vale menos 5, eu vou escrever menos 5 ao quadrado entre parênteses, menos 3 vezes 1. Resolvendo a potência, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá mais 25. Menos 3 vezes 1, menos 3. E mais 25 menos 3 dá mais 22. Lembra, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Como o maior é mais 25, o teu resultado vai ser mais 22. Beleza? Então dá uma conferida nos seus cálculos, veja se deu certo aqui comigo. Vou fazer uma linhazinha aqui para separar. Pronto, tá menos bagunçado agora. Né? Olha lá. Tá tudo certinho? Deu certo? Errou o sinal? Esqueceu de pôr parênteses no número negativo? Então arrume. Arrume para ficar certinho. Beleza? Então, olha só. A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente vai fazer a substituição para não fazer errado. Confere a resposta lá na tela. Olha lá. Então, exatamente como nós fizemos. Mais 13 na letra A e mais 22 na letra B. Tá? Então tá aí o nosso exercício. Bem tranquilo, né? Então agora a gente vai para o próximo. O exercício 2 ele é um exercício diferente. Ó. Se liga na informação. Nos Estados Unidos, a temperatura é medida usando-se uma escala chamada Fahrenheit. Aqui no Brasil a gente usa a escala Celsius para medir temperatura, né? Para saber quanto uma temperatura em Fahrenheit vale em graus Celsius, que é a nossa escala, devemos utilizar a seguinte expressão. A temperatura em graus Celsius é igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 160 dividido por 9, tá? Vamos continuando que tem mais enunciado, hein? Essa é a formulinha que nós vamos utilizar. Então tá ali. Ana assistia a um filme americano e percebeu que o termômetro de rua, em uma cena, marcava a temperatura de 104 graus Fahrenheit. Então imagina, ela estava lá assistindo o filme e de repente ela vê aquele termômetro de rua que marca o horário e marca a temperatura, marcando essa temperatura aqui, 104 graus Fahrenheit. Ela deve ter estranhado, né? Ela pensou assim, ah, nossa, eles estão torrando nessa temperatura. Será? A minha pergunta é justamente essa. Qual seria a temperatura se esse medidor apontasse valores na escala Celsius? Então, quantos graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então esse exercício nós também vamos fazer no quadro. Eu quero que você perceba como que a gente vai resolver essa expressão algébrica quando eu uso um certo valor para o F, que é a temperatura em Fahrenheit. Então olha lá. Aqui eu fiz o quê? C igual a 5F menos 160 sobre 9. E o meu F é 104, ok? Então eu vou repetir a expressão, só que no lugar do F eu escrevo 104. Então, olha só. 5 vezes 104 dá quanto? 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 0 é 0, mais 2, 2. E 5 vezes 1, 5. (520 menos 160 é quanto? 360. Ah, professor, eu não sei fazer de cabeça. Se você não sabe fazer de cabeça, faz a continha aqui no cantinho que não tem problema nenhum. Tá bom? 360 dividido por 9 é quanto? 36 por 9 é 4 e o zero vai para o resultado também. Então, a temperatura que eu estou procurando é 40 graus Celsius. Era um dia bem quente nesse filme aí, nessa cena que a Ana viu no cinema. Então, quando aparece os 104 graus no termômetro, 104 graus Fahrenheit, ele está fazendo referência a quem? A 40 graus Celsius. A nossa escala aqui é graus Celsius. Beleza? Então, dá uma olhadinha no exercício, no passo a passo. Deu tudo certo? Então, agora vamos continuando então. Dá uma olhadinha lá na sua tela e você veja se o passo a passo está certinho para você. Então tá ali, ó. 40 graus Celsius bem certinho. Qual que é a minha resposta? A temperatura em graus Celsius seria 40 graus Celsius, tá? Então tá aí. Essa fórmula é uma fórmula real, é uma fórmula prática que a gente utiliza numa situação dessas mesmo, ok? Agora a gente vai para o próximo exercício. Dá uma olhada comigo. Na loja Tudo Barato, os vendedores recebem um salário fixo de R$ 1.500, acrescido de R$ 2 por venda realizada. Carlos trabalha nessa loja há muito tempo e, por conhecer muitos clientes, faz o maior número de vendas da empresa. Em abril do ano passado, por exemplo, Carlos fez ao todo 134 vendas. Até aqui, tranquilo, né? Vamos ver a continuidade do enunciado. Escreva uma expressão algébrica que indique o salário S que um vendedor recebe por X vendas em um mês. Então, eu quero uma expressão algébrica para representar aquela situação, tá? E na letra B, que aqui aparece um A, mas é a letra B, determine o salário de Carlos em abril do ano passado, sabendo que ele vendeu 134, que ele fez 134 vendas. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Vamos conferir o resultado então, como é que ficou tudo certinho? Dá uma olhada comigo. A composição do salário do vendedor é o seguinte, é R$ 1.500 fixo, então ele vai ganhar R$ 1.500 todo mês. E para cada venda que ele fizer, ele ganha R$ 2,00, tá? Letra A. Escreva uma expressão algébrica que indique o salário S que um vendedor recebe por X vendas em um mês. Então o salário é o quê? É R$ 1.500 mais 2 vezes o número de vendas. Ou se você escrever ao contrário, 2 vezes o número de vendas, R$ 2,00 por venda, mais R$ 1.500, tá? Então, pode ser qualquer uma dessas duas. Tranquilo? Então, beleza. Vamos fazer a letra B agora. Determine o salário de Carlos em abril do ano passado. Veja, o Carlos fez 134 vendas em abril do ano passado. Portanto, nós vamos calcular o valor numérico da expressão S quando x vale 134. Lembra da fórmula S? Vamos usar ela então. S é igual a 1.500 mais 2 vezes x, certo? 2 vezes 134. O x vale 134. O que eu faço agora? 1.500 mais 2 ou 2 vezes 134? Ah, muito bem. Eu faço a multiplicação primeiro, senão dá problema. 2 vezes 134 dá 268. Lembre-se, multiplicação primeiro. 1.500 mais 268 é o quê? 1.768. Ok? Então, o salário de Carlos em abril do ano passado foi de R$ 1.768. Bem tranquilo, né? Então tá aí o passo a passo, bem certinho. Não esqueça de fazer a multiplicação antes de fazer a soma. Beleza? Então, vamos nessa. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos expressões algébricas ou literais, cálculo de valor numérico de expressões algébricas e resolução de situações-problema nas quais se utilizou o valor numérico da expressão algébrica. Beleza? Então deixe o teu caderno em ordem, estude bastante, refaça os exercícios e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!